O CEO milionário a observava em silêncio, até que numa noite seu desejo não pôde mais ser escondido. A chuva de março tamborilava contra as janelas do terraço Jardins, criando um ritmo hipnotizante que se misturava ao murmúrio discreto dos clientes. Isabela Santos equilibrava 3 pratos no braço esquerdo, enquanto segurava uma garrafa de vinho francês com a direita, navegando entre as mesas do restaurante com a graciosidade de quem transformara a necessidade em arte. Aos 28 anos, Isabela havia aprendido que a vida raramente oferecia segundas chances, mas sempre exigia primeiras impressões impecáveis. Seus cabelos castanho escuros estavam presos em um coque elegante, e o uniforme preto do restaurante, embora simples, destacava sua postura ereta e movimentos precisos. Era uma quinta-feira típica de março em São Paulo. O ar carregado da umidade que antecedia o outono e o trânsito lá fora prometendo transformar o trajeto de volta para casa em uma aventura de 2 horas. Do outro lado do salão, na mesa 12, Rodrigo Mendes fingia ler um relatório financeiro, enquanto observava Isabela servir um casal de empresários japoneses. Fazia isso há 3 meses, sempre à mesma mesa, sempre às 20h30, sempre sozinho. O que começara como coincidência, tornara-se um ritual que ele não conseguia mais quebrar. Rodrigo fechou o notebook MacBook Pro e massageou as têmporas. Aos 35 anos, comandava um dos maiores conglomerados imobiliários do país. Fechava negócios milionários com a mesma facilidade com que outros escolhiam o que almoçar, mas não conseguia reunir coragem para iniciar uma conversa simples com a garçonete que não saía de seus pensamentos. Isabela aproximou-se da mesa 12 com um sorriso profissional que havia aperfeiçoado ao longo de 2 anos trabalhando no terraço Jardins. Boa noite, Dr. Rodrigo. O de sempre? Perguntou, pousando um guardanapo de linho sobre a mesa de mogno. Por favor, ele respondeu, evitando olhar diretamente nos olhos dela. E como foi seu dia? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Em 3 meses, suas interações não haviam passado de pedidos de comida e agradecimentos educados. Ela hesitou por um segundo, estudando o rosto dele, traços marcados, olhos escuros que pareciam carregar o peso de muitas responsabilidades e uma barba por fazer que sugeria longas horas de trabalho. Corrido, como sempre, ela respondeu genuinamente. São Paulo não para, né? E o senhor parece cansado. Rodrigo levantou os olhos e, pela primeira vez em meses, manteve contato visual com ela. Isabela sentiu algo estranho no estômago. Não era nervosismo profissional, mas algo mais próximo de reconhecimento, como se aqueles olhos já estivessem gravados em algum lugar de sua memória. Reuniões o dia todo, ele disse, a voz mais suave que o habitual. Às vezes esqueço que existe um mundo além das planilhas. Isabela sorriu, e desta vez não foi o sorriso protocolar do atendimento ao cliente. Pelo menos o senhor tem uma mesa com a melhor vista da cidade para lembrar. Ela apontou discretamente para a janela, que mostrava as luzes de São Paulo, começando a se acender na penumbra da noite. Verdade, Rodrigo concordou, mas não olhou para a vista. Continuou observando Isabela. Você sempre quis trabalhar aqui? A pergunta era mais pessoal do que Isabela esperava de um cliente, mas algo na sinceridade dos olhos dele a fez responder honestamente. Não exatamente. Sou arquiteta, mas... Ela pausou, percebendo que estava compartilhando mais do que deveria. Bem, às vezes a vida nos leva por caminhos diferentes do que planejamos. Rodrigo assentiu lentamente. Conhecia bem aquela sensação, embora por motivos completamente opostos. Sua vida havia seguido exatamente o plano traçado desde a adolescência: universidade, MBA, empresa do pai, expansão dos negócios. O sucesso viera como esperado, mas a felicidade... Essa parecia ter ficado perdida em algum lugar entre as aquisições e fusões. Vou buscar seu jantar, Isabela disse, percebendo que a conversa estava se estendendo além do profissional e que outros clientes começavam a olhar na direção deles. Quando ela se afastou, Rodrigo observou seus movimentos mais uma vez. Havia algo em Isabela que o intrigava desde o primeiro dia. Talvez fosse a forma como ela tratava cada cliente com igual cortesia, independentemente de quanto gastassem, ou como sempre encontrava tempo para um sorriso genuíno, mesmo nas noites mais corridas.
Em um mundo onde tudo ao seu redor parecia calculado e interessado, Isabela era real. Do outro lado do salão, Isabela sentia-se estranhamente aquecida enquanto organizava o pedido na cozinha. Doutor. Rodrigo sempre fora um cliente educado e discreto, mas hoje havia algo diferente. A forma como ele olhara para ela, como se realmente a visse, não apenas como a pessoa que trazia sua comida. Você está bem? Perguntou Carla, a supervisora do turno da noite, aproximando-se com uma sobrancelha erguida. Parece meio corada. Estou ótima, Isabela respondeu rapidamente, focando na bandeja. Só um pouco quente aqui na cozinha. Mas quando retornou ao salão e viu Rodrigo olhando pela janela, perdido em pensamentos, Isabela percebeu que algo havia mudado entre eles, e pela primeira vez em muito tempo, não sabia se isso era bom ou perigoso. O alarme tocou às 6h30, como todos os dias, mas Isabela já estava acordada há 20 minutos, olhando o teto do quarto pequeno, que dividia com a mãe no apartamento de 2 cômodos na Vila Madalena. A conta de luz havia chegado com R$380 a mais que no mês anterior, e ela calculava mentalmente quanto precisaria economizar no supermercado para conseguir pagar. Bela, querida, já está de pé? A voz frágil da mãe chegou do quarto ao lado, seguida de uma tosse seca que persistia há semanas. Já, mãe, vou fazer o café. Isabela respondeu, levantando-se e vestindo o roupão desbotado que ganhara da mãe no último Natal. Na cozinha minúscula, ela preparou o café coado na peneira. A cafeteira elétrica havia quebrado no mês anterior e ainda não conseguira dinheiro para consertar. Enquanto a água esquentava, Isabela abriu o notebook Dell, usado que comprara em 12 prestações, e checou seus e-mails como fazia todas as manhãs, esperando por algum projeto freelance de arquitetura que pudesse aceitar nos fins de semana. Apenas spam, e algumas propostas de trabalhos com valores tão baixos que mal cobririam a passagem de ônibus. O doutor Henrique disse que preciso fazer uns exames, disse Dona Maria, aparecendo na cozinha em seu pijama floral, o rosto mais pálido que o normal. Isabela sentiu o estômago apertar. Dr. Henrique era o clínico geral do posto de saúde do bairro, um médico competente que atendia sua mãe há 2 anos, desde que os primeiros sintomas da fibromialgia se manifestaram. Que tipo de exames, mãe? Uns mais específicos. Disse que o convênio não cobre, mas que é importante fazer. Dona Maria evitou o olhar da filha. Mas não se preocupe, querida. Podemos esperar mais um pouco. Isabela serviu o café em 2 xícaras desiguais, uma branca simples e outra com desenhos de flores que sobrevivera desde a época em que o pai ainda estava vivo e as preocupações financeiras eram apenas uma sombra distante. Quanto custa? Perguntou, sabendo que a mãe tentaria minimizar o valor. Ele disse que uns R$500 já resolveriam os principais. R$500. Isabela fez o cálculo automaticamente. 2 semanas e meia de gorjetas no restaurante, se tivesse sorte, e os clientes estivessem generosos. Ou 1 mês inteiro economizando na alimentação. Vou dar um jeito, mãe. Não se preocupe. Dona Maria segurou a mão da filha por cima da pequena mesa de fórmica. Você já faz demais, Bela. Seu pai ficaria orgulhoso da mulher que você se tornou. O elogio aqueceu o peito de Isabela, mas também trouxe a pressão familiar de ser a única responsável pela família desde os 25 anos. Após uma carreira promissora como advogado trabalhista, seu pai havia sofrido um infarto fulminante em pleno escritório, deixando mais dívidas que bens e uma família despreparada para a realidade financeira que se seguiu. Às 14 horas, Isabela estava na faculdade Anhembi Morumbi, onde dava aulas de desenho técnico 2 vezes por semana como professora substituta. O salário era baixo, mas ajudava a complementar a renda e mantinha sua conexão com a arquitetura, a profissão que amava, mas não conseguia exercer plenamente. Professora Isabela, chamou Amanda, uma aluna do 3º semestre que sempre ficava após as aulas. Posso perguntar uma coisa pessoal? Isabela organizou os materiais enquanto respondia. Claro, Amanda. A senhora trabalha à noite também, né? Uma amiga minha disse que te viu no Terraço Jardins. Não deve ser fácil conciliar tudo isso. Isabela pausou, sentindo o rubor subir pelo pescoço. Não havia nada de errado em trabalhar como garçonete, mas ainda sentia um constrangimento inexplicável quando alunos ou colegas descobriam.
Às vezes precisamos fazer escolhas temporárias para alcançar nossos objetivos de longo prazo, respondeu, tentando transformar a situação em uma lição de vida. O importante é nunca perder de vista nossos sonhos. Amanda assentiu, mas Isabela percebeu algo que parecia pena nos olhos da jovem. Pena era a última coisa que queria despertar em qualquer pessoa. Às 18h30, Isabela estava no vestiário do Terraço Jardins, trocando a blusa social que usava na faculdade pelo uniforme preto do restaurante. Carla, a supervisora, apareceu com uma expressão preocupada. Bela, preciso te avisar uma coisa. O Dr. Rodrigo ligou mais cedo perguntando se você estaria trabalhando hoje. Isabela sentiu o coração acelerar. Ele ligou? Por quê? Não sei, querida. Disse apenas que queria confirmar se você estaria aqui. Achei estranho, mas ele é um dos nossos melhores clientes. Carla hesitou. Só. Tenha cuidado, tá? Homens ricos às vezes têm expectativas diferentes. Isabela assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Por que Rodrigo havia ligado? A conversa da noite anterior havia sido agradável, mas nada que justificasse. Às 20h15, Rodrigo chegou ao restaurante 15 minutos mais cedo que o habitual. Isabela o viu da cozinha, tirando o paletó italiano e entregando ao maître. Ele usava uma camisa social azul clara, que realçava seus olhos escuros, e pela primeira vez em 3 meses, não carregava o notebook nem nenhum documento de trabalho. Quando Isabela aproximou-se da mesa 12, Rodrigo levantou-se, um gesto que a surpreendeu. Boa noite, Isabela, ele disse usando seu nome pela primeira vez. Boa noite, Dr. Rodrigo. Mesa para um como sempre? Na verdade, ele hesitou passando a mão pelos cabelos. Eu gostaria de fazer um convite. Quando seu turno terminar, você gostaria de tomar um café comigo? Conheço um lugar que fica aberto até tarde. Isabela sentiu o mundo parar por um segundo. Clientes nunca a convidavam para sair. Era uma regra não escrita do restaurante, e ela nunca havia considerado aceitar mesmo se acontecesse. Isso é muito gentil, mas não é nada romântico, Rodrigo disse rapidamente, percebendo a hesitação. Pensei que poderíamos conversar sobre arquitetura. Você mencionou ontem que é formada e estou sempre precisando de consultoria para meus projetos. Isabela estudou o rosto dele, procurando sinais de falsidade ou segundas intenções. Encontrou apenas sinceridade e talvez nervosismo. Meu turno termina às 23h, ela disse finalmente. O sorriso que iluminou o rosto de Rodrigo foi genuíno. Perfeito. Vou te esperar. Enquanto Isabela se afastava para atender outras mesas, não percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Também não viu Carla observando a cena da entrada da cozinha, com uma expressão de preocupação maternal. Do outro lado da cidade, nos 40 andares do edifício comercial, onde funcionava a sede da Mendes em Associados, o telefone de Rodrigo tocava incessantemente. Sua secretária, Marina, havia enviado 5 mensagens perguntando sobre a reunião com investidores japoneses que ele cancelara para estar no restaurante. Mas pela primeira vez em anos, Rodrigo não se importava com planilhas, contratos ou reuniões. Só conseguia pensar em Isabela e na possibilidade de finalmente ter uma conversa real com alguém que não quisesse nada além de sua companhia. Às 22h45, enquanto Isabela limpava as últimas mesas e Rodrigo fingia ler um livro que comprara na livraria do shopping só para impressioná-la, nenhum dos dois imaginava que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. A chuva que começara a cair lá fora era apenas o primeiro sinal de que a tempestade estava apenas começando. O café ficava na Rua Augusta, em um prédio antigo reformado que mantinha o charme dos anos 1940 com o conforto moderno. Isabela seguiu Rodrigo pelas ruas molhadas de São Paulo, ainda processando a decisão impulsiva de aceitar o convite. A chuva havia parado, mas deixara o asfalto brilhante sob as luzes dos postes, criando reflexos dourados que dançavam a cada carro que passava. Aqui, disse Rodrigo, parando em frente a uma porta discreta com uma placa pequena. Café Memória. É um dos poucos lugares que fica aberto até tarde e serve um café decente. Isabela observou o ambiente enquanto entravam. Paredes de tijolo à vista, estantes repletas de livros, mesas de madeira rústica e um aroma de café recém-torrado que imediatamente a tranquilizou. Era íntimo sem ser romântico,
sofisticado sem ser pretensioso. Como descobriu este lugar? Perguntou ela enquanto se sentavam em uma mesa próxima à janela. Meu pai costumava me trazer aqui quando eu era adolescente. Rodrigo respondeu, sinalizando para o garçom. Ele dizia que os melhores negócios eram fechados em lugares onde as pessoas se sentiam em casa, não em salas de reunião. Isabela notou uma mudança na voz dele ao mencionar o pai. Algo entre nostalgia e melancolia. Ele ainda está... Morreu há 5 anos. Câncer. Rodrigo pausou, mexendo no guardanapo. Desculpe, não queria começar a conversa com assuntos pesados. Não precisa se desculpar. Perdi meu pai há 3 anos. Sei como é carregar esse peso. O garçom aproximou-se e Rodrigo pediu 2 cafés especiais da casa. Quando ficaram sozinhos novamente, Isabela percebeu que a atmosfera havia mudado. A perda compartilhada criara uma intimidade inesperada entre eles. Então, disse Rodrigo, claramente tentando mudar o rumo da conversa, conte-me sobre arquitetura. Por que escolheu essa profissão? Isabela sorriu, sentindo-se mais relaxada. Desde pequena eu ficava fascinada vendo meu pai desenhar plantas baixas em casa. Ele era advogado, mas tinha uma paixão secreta pela arquitetura. Dizia que leis organizavam a sociedade, mas a arquitetura organizava os sonhos das pessoas. Que bonito! Rodrigo comentou, genuinamente interessado. E que tipo de projeto você mais gosta? Habitação popular, Isabela respondeu sem hesitar. Sempre quis criar espaços dignos para famílias que não podem pagar muito. Acredito que todo mundo merece viver com beleza e funcionalidade, independente da renda. Rodrigo estudou o rosto dela enquanto falava. Havia uma paixão em seus olhos, que ele raramente via em reuniões corporativas. Era como se Isabela estivesse falando sobre sua missão de vida, não apenas uma profissão. É uma área difícil para ganhar dinheiro, ele observou sem julgamento na voz. Por isso estou servindo mesas no Terraço Jardins. Isabela riu, mas havia um toque de amargura na risada. Idealismo não paga contas, como minha mãe sempre diz. Os cafés chegaram, servidos em xícaras de porcelana branca que contrastavam com o líquido escuro. Isabela tomou um gole e fechou os olhos por um momento, saboreando. Está bom? Perguntou Rodrigo. Está perfeito. Faz tempo que não tomo um café assim. Ela pausou, percebendo que havia revelado mais sobre sua situação financeira do que pretendia. Quer dizer, Isabela, Rodrigo interrompeu suavemente. Não precisa se justificar comigo. Eu cresci com dinheiro, mas isso não me faz melhor que ninguém. Na verdade, às vezes acho que me faz pior. Ela o olhou com curiosidade. Por que diz isso? Rodrigo suspirou, girando a xícara entre as mãos. Porque é fácil perder a perspectiva quando tudo sempre foi fácil. Você tem algo que eu admiro muito. Determinação real. Luta por algo maior que você mesma. E você não luta por nada? Luto para manter um império que herdei. Para bater metas que outras pessoas definiram. Para impressionar investidores que só se importam com números. Rodrigo fez uma pausa. Sabe quando foi a última vez que fiz algo que realmente importava para mim? Isabela balançou a cabeça. Nem eu sei. Talvez nunca. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, bebendo café e processando a honestidade inesperada da conversa. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas dentro do café o tempo parecia suspenso. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Disse Isabela finalmente. Claro. Por que você frequenta o restaurante há 3 meses sempre sozinho? Um homem como você deve ter uma esposa? Namorada? Rodrigo completou. Tive algumas relações, mas nunca consegui encontrar alguém que me visse como pessoa, sabe? Para a maioria das mulheres que conheci, eu era uma conta bancária com pernas. Isabela riu, apesar da seriedade do assunto. Que imagem terrível. Mas precisa. Ele sorriu de volta. E você? Alguém especial na sua vida? Não há tempo para relacionamentos quando se trabalha 14 horas por dia. Isabela respondeu, mas depois adicionou mais suavemente. E também não encontrei ninguém que entendesse minhas prioridades. A maioria dos homens não gosta de mulheres com responsabilidades familiares. A responsabilidade que você tem com sua mãe é admirável, não um fardo. Isabela o estudou por um momento. Rodrigo falava com sinceridade, sem o tom condescendente que ela estava acostumada a ouvir quando o assunto surgia.
Você é diferente do que imaginei, ela disse. Como assim? Pensei que seria mais arrogante, distante. A maioria dos clientes ricos do restaurante trata a gente como móveis. Eu provavelmente seria assim também há alguns anos, Rodrigo admitiu. Mas ultimamente, não sei, talvez seja a idade, talvez seja cansaço, mas comecei a questionar se estou vivendo a vida que quero ou apenas a vida que é esperada de mim. Isabela sentiu algo se mexer no peito, uma conexão que ia além da atração física que havia tentado ignorar. Rodrigo era vulnerável de uma forma que ela não esperava, humano de uma maneira que contrastava completamente com a imagem que fizera dele. E o que você quer? Perguntou ela. Rodrigo olhou nos olhos dela e por um momento, Isabela teve a impressão de que ele ia dizer algo importante. Mas ele desviou o olhar e tomou outro gole de café. Ainda estou descobrindo, ele disse finalmente. Às 0h45, eles deixaram o café e caminharam até o ponto de ônibus, onde Isabela pegaria a condução para casa. A rua estava quieta, com apenas alguns táxis e carros passando ocasionalmente. Obrigada pela noite, disse Isabela, ajustando a bolsa no ombro. Foi inesperado. No bom sentido, espero. Definitivamente no bom sentido. Rodrigo hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas o ônibus de Isabela apareceu na esquina, suas luzes cortando a escuridão da madrugada. Isabela, ele disse rapidamente, antes que ela subisse no ônibus. Você mencionou que faz freelances de arquitetura. Estou planejando um projeto novo e gostaria muito da sua opinião. Você teria interesse? Isabela parou com o pé no primeiro degrau do ônibus processando a oferta. Que tipo de projeto? Habitação popular, ele disse, e o sorriso dela foi instantâneo. 1.200 unidades na Zona Leste. Quero fazer diferente desta vez. Sério? Os olhos dela brilharam com uma mistura de empolgação e descrença. Completamente sério. Posso te ligar amanhã para conversarmos sobre os detalhes? Isabela hesitou apenas por um segundo, antes de anotar seu número no bloco que Rodrigo ofereceu. Pode ligar, ela disse, subindo no ônibus. Através da janela embaçada, ela viu Rodrigo acenando enquanto o ônibus se afastava. Durante todo o trajeto de volta para casa, Isabela não conseguiu parar de sorrir. Talvez a vida estivesse finalmente oferecendo uma segunda chance. Rodrigo ficou parado no ponto vazio por alguns minutos depois que o ônibus desapareceu, segurando o papel com o número de Isabela como se fosse algo precioso. Pela primeira vez em anos, tinha algo pelo que ansiar no dia seguinte. Isabela acordou no sábado às 9h, 2 horas mais tarde que o habitual, com o telefone tocando insistentemente na mesinha de cabeceira. Ainda sonolenta, atendeu sem olhar o visor. Alô? Isabela, é o Rodrigo. Espero não ter acordado você. A voz dele trouxe de volta imediatamente as memórias da noite anterior. Isabela se sentou na cama, subitamente desperta. Não. Bom dia. Ela passou a mão pelos cabelos desarrumados, grata por ele não poder vê-la. Como conseguiu meu número? Ah, verdade, eu dei ontem. Dormi mal pensando no projeto, Rodrigo admitiu. Você teria tempo para conhecer o terreno hoje? Sei que é fim de semana, mas... Isabela olhou para o quarto pequeno, depois para a sala onde sua mãe assistia TV com o volume baixo. Sábados eram seus únicos dias livres, geralmente dedicados à limpeza, compras no mercado e cuidados com Dona Maria. Que horas? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma. Que tal às 14 horas? Posso te buscar em casa? Não. A resposta saiu mais rápida do que Isabela pretendia. A ideia de Rodrigo vendo onde morava a deixava desconfortável. Quer dizer, prefiro encontrar você lá. Pode me passar o endereço? Rodrigo pareceu hesitar. Tudo bem, é na cidade de Tiradentes. Você tem certeza de que consegue chegar lá sozinha? Tenho GPS no celular, Isabela mentiu. Seu celular tinha 4 anos e o plano de dados mais básico possível. Depois de desligar, Isabela correu para o banheiro e depois para o guarda-roupa, procurando algo adequado para uma visita à obra. Seus poucos itens de roupa profissional estavam na lavanderia, sobrando apenas jeans, camisetas básicas e 2 blusas sociais que usava para dar aulas. Vai sair, querida? Perguntou Dona Maria, aparecendo na porta do quarto. Tenho um trabalho para fazer, mãe. Um projeto de arquitetura. Os olhos de Dona Maria se iluminaram. Que maravilha!
Faz tanto tempo que você não pega um projeto grande. Isabela vestiu o jeans menos desbotado e uma blusa social azul clara. Depois prendeu os cabelos em um rabo de cavalo profissional. No espelho, via uma mulher determinada, mas também nervosa. A viagem até a cidade Tiradentes levou 1h40 de transporte público, 2 ônibus e um metrô. Isabela chegou ao endereço indicado às 14h15, encontrando Rodrigo encostado em um BMW preto, vestindo jeans, tênis e uma camisa polo que provavelmente custava mais que o salário mensal dela no restaurante. Desculpa o atraso, ela disse, ainda ofegante da caminhada desde o ponto de ônibus. Sem problemas. Acabei de chegar também. Rodrigo mentiu educadamente, guardando o celular no bolso. Ele havia chegado às 13h30 e passado 45 minutos respondendo e-mails e ligações de trabalho. O terreno era imenso, quase 10 hectares de terra batida, cercados por um muro baixo de concreto. Isabela caminhou pela área acompanhada de Rodrigo, que explicava os números do projeto. 1.200 unidades, famílias com renda de 2 a 5 salários mínimos. O financiamento já está aprovado pela Caixa Econômica, ele disse, pisando cuidadosamente nas poças de lama deixadas pela chuva da véspera. Isabela parava de tempos em tempos, tirando o celular para fazer anotações e fotografar ângulos específicos. Rodrigo a observava trabalhar, impressionado com sua seriedade e profissionalismo. Qual é o cronograma? Perguntou ela, medindo mentalmente a distância entre o terreno e a estação de trem mais próxima. 24 meses, idealmente. A construtora quer começar em maio. E qual seria exatamente minha função no projeto? Rodrigo parou de caminhar. Quero que você redesenhe tudo. Como assim? Os projetos que a construtora apresentou são funcionais, mas... Ele gesticulou vagamente. São apenas caixas empilhadas, sem alma, sem personalidade. Quero que você crie algo que as famílias se orgulhem de chamar de casa. Isabela sentiu o coração acelerar. Era exatamente o tipo de projeto com que sempre sonhara, mas também parecia grande demais para sua experiência. Rodrigo, você precisa entender que eu nunca gerenciei um projeto dessa magnitude. Minha experiência é mais em residências pequenas e algumas reformas comerciais. Mas você tem paixão pelo que faz e visão. Ele se virou para ela. Pode montar uma equipe, contratar os profissionais que precisar. Tem o orçamento para isso. Quanto você está pensando em investir na parte de arquitetura? Rodrigo mencionou um valor que fez Isabela ter que se apoiar no muro para não perder o equilíbrio. Era mais dinheiro do que ela havia ganhado nos últimos 2 anos combinados. Isso é muito generoso, ela disse, tentando manter a voz firme. É o valor de mercado para um projeto desse porte, Rodrigo corrigiu. Na verdade, pode ser até conservador. Isabela caminhou até o centro do terreno, olhando ao redor e imaginando as possibilidades. Podia visualizar praças comunitárias, espaços de convivência, talvez até uma escola ou posto de saúde integrado ao conjunto. Por que eu? Perguntou ela, voltando para onde Rodrigo esperava. Por que não você? Porque você não me conhece. Porque eu sirvo mesas para ganhar a vida. Porque existem arquitetos com muito mais experiência e credenciais. Rodrigo se aproximou dela. Isabela, ontem à noite, você falou sobre criar espaços dignos para famílias de baixa renda com uma paixão que eu nunca vi em nenhuma reunião corporativa. Você entende o que essas famílias precisam porque já esteve no lugar delas. Isabela ficou em silêncio, processando a oferta. Era uma oportunidade única, mas também assustadora. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, quanto tempo você precisa? Alguns dias? Você pode ter uma semana, mas... Isabela... Rodrigo hesitou. Há uma condição. O estômago dela afundou. Sempre havia uma condição. Que tipo de condição? Quero que você pare de trabalhar no restaurante. Este projeto vai exigir dedicação integral e não quero que você se esgote dividindo sua atenção. Isabela piscou, confusa. Mas como vou me sustentar enquanto desenvolvimento o projeto? Vou pagar 50% do valor como adiantamento assim que você aceitar. O resto quando entregarmos a primeira fase. Isabela fez os cálculos rapidamente. 50% do valor que ele mencionara seria suficiente para pagar os exames da mãe, quitar algumas dívidas e ainda ter uma reserva para vários meses. Você está oferecendo isso para todos os fornecedores?
Perguntou ela, desconfiada. Não, Rodrigo admitiu. Mas você é especial. A forma como ele disse a última frase fez Isabela olhar diretamente nos olhos dele. Havia algo além de interesse profissional ali, ela tinha certeza. Rodrigo, preciso ser honesta com você. Se isso for mais que uma parceria de trabalho... Não é, ele interrompeu rapidamente. Quer dizer, eu não espero nada além de excelência profissional de você. Mas a forma como ele desviou o olhar ao dizer isso contradisse suas palavras. Isabela passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da decisão. Aceitar significava abandonar a segurança limitada, mas conhecida do restaurante por um projeto que poderia mudar sua vida. Ou destruí-la se algo desse errado. Uma semana, ela disse finalmente. Vou te dar uma resposta em uma semana. Perfeito. Rodrigo sorriu, claramente aliviado. Posso te levar de volta? O trânsito vai estar terrível daqui a pouco. Isabela hesitou. Aceitar a carona significaria revelar onde morava, mas a ideia de enfrentar 1h30 de transporte público depois de um dia tão intenso era desanimadora. Tudo bem, ela aceitou. Mas você pode me deixar no metrô Vila Madalena? Tenho umas compras para fazer. Durante o trajeto de volta, eles conversaram sobre detalhes técnicos do projeto, mas Isabela notou que Rodrigo dirigia de forma mais cuidadosa quando ela estava no carro, e ocasionalmente a olhava pelo retrovisor como se quisesse gravar sua imagem na memória. Quando se despediram na estação de metrô, Isabela subiu as escadas sentindo que sua vida estava prestes a mudar completamente. A questão era se ela teria coragem suficiente para abraçar essa mudança. Em casa, Dona Maria notou imediatamente o brilho diferente nos olhos da filha. Como foi o trabalho, querida? Isabela se sentou ao lado da mãe no sofá pequeno da sala, ainda processando tudo o que havia acontecido. Mãe, ela disse devagar, acho que nossa vida vai mudar muito em breve. Isabela passou os 3 dias seguintes em um estado de ansiedade constante. Na segunda-feira, serviu mesas no restaurante com menos concentração que o habitual, derrubando um copo d'água na mesa 8 e esquecendo o pedido de sobremesa de um casal de empresários. Carla a chamou no final do turno. Você está bem, Bela? Parece que está em outro mundo. Estou bem, só te pensando em algumas coisas. Tem a ver com aquele cliente rico que te chamou para sair na semana passada? Isabela hesitou. Contar sobre a proposta de Rodrigo significaria admitir que estava considerando deixar o emprego, e ela não queria criar expectativas até ter certeza da decisão. É complicado, Carla. Homens ricos sempre são complicados, querida. Só não se esqueça de que você tem responsabilidades aqui. Na terça-feira, Isabela passou a tarde na biblioteca da Faculdade de Arquitetura da USP, pesquisando projetos similares e calculando os custos reais de montar uma equipe. Os números eram assustadores. Mesmo com o orçamento que Rodrigo havia mencionado, seria um desafio coordenar um projeto daquela magnitude. Ela ligou para o professor Marcos, seu orientador da época da graduação, que agora trabalhava em um escritório renomado na Vila Olímpia. Isabela, que surpresa, como você está? Bem, professor. Na verdade, queria pedir um conselho sobre um projeto. Ela explicou a situação, omitindo o nome de Rodrigo e alguns detalhes pessoais. Professor Marcos ouviu atentamente antes de responder. 1.200 unidades? Isabela, isso é um projeto de 15 a 20 milhões de reais. Você tem certeza de que está preparada para essa responsabilidade? Não, ela admitiu. Mas e se for minha única chance de fazer algo realmente significativo? Olha, se você realmente decidir aceitar, eu posso te indicar alguns profissionais competentes. Estrutural, hidráulica, elétrica. Você vai precisar de uma equipe sólida. E Isabela? Sim? Certifique-se de que os contratos estejam muito bem detalhados. Projetos grandes assim podem se tornar pesadelos jurídicos se não forem bem estruturados. Na quarta-feira à noite, Isabela estava servindo o último cliente quando Rodrigo apareceu no restaurante. Não era uma das noites habituais dele, e ela sentiu o coração acelerar ao vê-lo na entrada. Ele foi direcionado para uma mesa diferente da usual, a mesa 15, mais próxima da cozinha. Isabela aproximou-se com o caderno de pedidos, tentando manter a compostura profissional. Boa noite, o que vai querer? Só um café, Rodrigo disse, estudando o rosto dela. Como está indo a reflexão sobre o projeto?
Isabela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Ainda pensando. Posso te fazer uma pergunta? O que está te deixando mais preocupada? Isabela hesitou. Depois se sentou rapidamente na cadeira vazia em frente a ele, algo que nunca havia feito com nenhum cliente. Honestamente, tenho medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Ninguém oferece uma oportunidade dessas para uma completa desconhecida, sem segundas intenções. Rodrigo suspirou. Isabela, posso ser completamente honesto com você? Ela assentiu. Sim, eu tenho segundas intenções. Isabela sentiu o estômago apertar. Mas não são as que você está pensando. Admiração não é a palavra certa. É mais que isso. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Rodrigo, deixa eu terminar. Sei que isso complica as coisas. E sei que você tem todo o direito de desconfiar. Mas a proposta de trabalho é real e profissional. Se você aceitar e depois decidir que não quer nada pessoal comigo, eu vou respeitar completamente. Isabela o estudou por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, mas também vulnerabilidade. E se eu aceitar o projeto, e as coisas derem errado entre nós pessoalmente? Então você termina o projeto como contratada, recebe tudo que foi acordado, e eu lidarei com meus sentimentos como um adulto. Carla apareceu ao lado da mesa claramente desconfortável. Bela, desculpa interromper, mas tem outros clientes esperando. Isabela levantou-se rapidamente, sentindo o rosto esquentar. Desculpa, já vou atendê-los. Ah, Isabela, Rodrigo a chamou antes que ela se afastasse. Preciso de uma resposta até sexta-feira. A construtora está pressionando o cronograma. Ela assentiu e se afastou, deixando Rodrigo sozinho com seu café. Na quinta-feira, Isabela acordou às 5h da manhã com Dona Maria gemendo de dor no quarto ao lado. Correu para ver o que acontecia e encontrou a mãe curvada na cama, segurando o abdômen. Mãe, o que está acontecendo? Dor muito forte, Bela. Começou durante a madrugada. Isabela ajudou a mãe a se vestir e chamou um Uber, luxo que raramente se permitia, mas era emergência. No hospital público mais próximo, elas passaram 4 horas na fila até serem atendidas. O médico plantonista, um homem jovem e cansado, examinou Dona Maria rapidamente. Precisa fazer os exames que o Dr. Henrique pediu com urgência. Pode ser algo sério. Doutor, quanto custam esses exames? Na rede particular, uns R$600. Aqui no SUS, a fila está de 3 meses. Isabela sentiu as lágrimas queimarem os olhos. R$600, 100 a mais do que Dr. Henrique havia estimado. De volta em casa, enquanto Dona Maria descansava, Isabela se sentou na cozinha com uma xícara de café frio e uma calculadora. Pegou o cartão de crédito já no limite e verificou quanto conseguiria emprestado com as colegas do restaurante. No máximo R$300. Não seria suficiente. Às 18 horas, Isabela estava no vestiário do restaurante se trocando quando seu celular tocou. Isabela, é o Rodrigo. Desculpa ligar fora de hora, mas você parece ter sumido desde ontem. Estou aqui, só. Foi um dia difícil. Aconteceu alguma coisa? Isabela fechou os olhos, lutando contra a vontade de desabafar. Minha mãe precisou ir ao hospital, nada grave, mas... Precisa de alguma coisa? Posso ajudar? Não. A resposta saiu mais seca que Isabela pretendia. Obrigada, mas não preciso de caridade. Isabela, isso não seria caridade. Seria... Rodrigo, não posso falar agora. Preciso trabalhar. Ela desligou e ficou parada no vestiário por alguns minutos, respirando fundo. Aceitar a ajuda de Rodrigo para os exames da mãe criaria uma dívida emocional que ela não sabia se conseguiria suportar. Durante o turno da noite, Isabela serviu as mesas mecanicamente, sua mente focada nos R$600 que precisava conseguir. Foi então que percebeu uma envelope branco em sua estação de trabalho, com seu nome escrito em letra elegante. Dentro do envelope havia um cartão simples e R$600 em dinheiro, para os exames da sua mãe, sem compromissos, sem dívidas, só uma pessoa ajudando outra. R. Isabela olhou ao redor, procurando Rodrigo, mas ele não estava no restaurante. Carla aproximou-se com uma expressão curiosa. Um homem deixou isso para você mais cedo. Disse que era importante. Isabela fechou os olhos, sentindo uma mistura de gratidão e frustração. Rodrigo havia tornado sua decisão ainda mais complicada.
Na sexta-feira de manhã, Isabela acompanhou a mãe aos exames pagos com o dinheiro que Rodrigo havia deixado. Enquanto esperavam os resultados, Dona Maria segurou a mão da filha. Você vai aceitar o projeto do jovem, não vai? Isabela a olhou surpresa. Como você sabe sobre o projeto? Mãe sempre sabe, querida. E eu vi como seus olhos brilharam quando você falou sobre ele no sábado. Mãe, é muito arriscado. E ele é complicado. Bela, quando seu pai morreu eu poderia ter me acomodado na pensão e na pena. Mas escolhi lutar para que você tivesse oportunidades que eu nunca tive. Agora é sua vez de escolher entre o medo e a possibilidade. Às 19 horas daquela sexta-feira, Isabela estava na porta do prédio comercial onde funcionava a empresa de Rodrigo. O porteiro a direcionou ao 35º andar, onde uma secretária elegante a recebeu. Senhorita Isabela, o Dr. Rodrigo está esperando. O escritório de Rodrigo ocupava um canto inteiro do andar, com janelas que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Ele estava de pé, olhando a cidade, quando ela entrou. Obrigada, ela disse simplesmente, deixando um envelope sobre a mesa dele. Rodrigo se virou confuso. Pelo quê? Pelo dinheiro dos exames. Está tudo aí, pode contar. Isabela, eu disse que não era empréstimo. E eu disse que não aceito caridade. Ela respirou fundo. Mas aceito o projeto. O rosto de Rodrigo se iluminou com um sorriso genuíno. Sério? Com uma condição. Quero tudo documentado oficialmente. Contratos, cronogramas, especificações. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Claro, meu advogado pode preparar tudo na segunda-feira. Isabela estendeu a mão para ele. Então temos um acordo, Dr. Mendes. Rodrigo apertou a mão dela e ambos sentiram uma corrente elétrica no toque. Era o início de uma parceria que mudaria suas vidas para sempre. Bem-vinda à equipe, arquiteta Santos. Na segunda-feira seguinte, Isabela acordou às 6 da manhã sem precisar de despertador. Pela primeira vez em 2 anos, não vestiria o uniforme preto do restaurante. Escolheu sua melhor calça social, uma peça preta que comprara em uma liquidação 2 anos antes, e uma blusa branca que havia engomado cuidadosamente na véspera. O escritório que Rodrigo havia alugado para ela ficava no mesmo prédio da empresa dele, 3 andares abaixo. Era um espaço pequeno, mas com 2 salas, área para reuniões e uma vista parcial da cidade. Isabela chegou às 8h30 e encontrou uma mesa de arquiteto já montada, computador novo, impressora e material de desenho completo. Uma placa na porta dizia: Santos Arquitetura, Projetos Sociais. Gostou? Rodrigo apareceu atrás dela, carregando 2 copos de café. É perfeito, Isabela disse, ainda processando que aquele espaço era seu. Mas Santos Arquitetura, você não acha um pouco presunçoso para um primeiro projeto? Você vai precisar de CNPJ para assinar contratos. E Isabela, ele entregou um dos copos para ela. Este não vai ser seu último projeto, tenho certeza disso. Isabela tomou um gole de café e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava com seu ritmo habitual de segunda-feira, mas ela sentia como se estivesse vendo São Paulo de uma perspectiva completamente nova. Por onde começamos? Perguntou ela. Primeiro, você precisa conhecer o Dr. Fernando Aguiar, o advogado que vai cuidar dos contratos. Depois marquei uma reunião com o pessoal da construtora para as 14 horas. Isabela sentiu um frio na barriga. A construtora já sabe que você mudou de arquiteto? Sabe que contratei uma consultoria especializada em habitação popular. Rodrigo disse cuidadosamente. Mas não sabe que você está completamente redesenhando o projeto. Rodrigo, eu sei. Deveria ter sido mais claro com eles. Mas, Isabela, se eu tivesse dito que estava contratando uma arquiteta de 28 anos sem experiência em grandes projetos, eles teriam vetado na hora. Isabela se virou para ele, irritada. Então você mentiu? Omiti detalhes estratégicos, Rodrigo corrigiu. Há uma diferença. Não para quem vai ter que enfrentar eles às 14 horas. Rodrigo se aproximou dela. Isabela, confio em você. Quando eles virem suas ideias, vão entender por que tomei essa decisão. Às 10 horas, Isabela estava no escritório do Dr. Fernando Aguiar, um homem de 50 anos com experiência em contratos imobiliários. Ele explicou os termos técnicos com paciência, mas Isabela notou um ceticismo sutil em suas perguntas.
Senhorita Santos, você tem experiência com contratos desta magnitude? Não, Isabela respondeu honestamente. Mas tenho um bom advogado para me orientar, não tenho? Dr. Fernando sorriu pela primeira vez na reunião. Touché. Vou preparar os documentos com cláusulas de proteção para ambas as partes. Às 14 horas, na sala de reuniões da construtora Oliveira em Filhos, Isabela se sentou ao lado de Rodrigo, tentando controlar os nervos. Do outro lado da mesa estavam 3 homens. Eng, Carlos Oliveira, dono da construtora, Eng, Roberto Santos, gerente de projetos e Arque, Márcio Rebelo, arquiteto da empresa. Então esta é a consultora especializada? Perguntou Carlos, avaliando Isabela com um olhar que ela conhecia bem, o mesmo que recebia de clientes do restaurante que duvidavam de sua competência. Isabela Santos. Ela se apresentou, estendendo a mão firmemente. Prazer conhecê-los. Márcio abriu uma pasta com plantas arquitetônicas. Nosso projeto atual está otimizado para custos e cronograma. Apartamentos de 42 metros quadrados, 2 dormitórios, sala integrada com cozinha. Isabela estudou as plantas por alguns minutos. Era exatamente o que esperava. Eficiente, econômico e completamente sem personalidade. Posso fazer algumas perguntas sobre o público-alvo? Ela perguntou. Famílias de 2 a 4 membros, renda entre 2 e 5 salários mínimos. Roberto respondeu mecanicamente. E quantas dessas famílias têm filhos adolescentes? Quantas têm idosos? Quantas precisam trabalhar em casa? Os 3 homens se entreolharam. Esses detalhes não afetam o projeto básico, Carlos disse. Claro que afetam, Isabela respondeu tirando um bloco de papel. Uma família com adolescentes precisa de privacidade acústica. Uma família com idosos precisa de acessibilidade. Uma família que trabalha em casa precisa de espaços flexíveis. Ela começou a esboçar rapidamente. E se em vez de 200 apartamentos idênticos, criássemos 4 tipologias diferentes? Mesma metragem quadrada, custos similares, mas adaptadas às necessidades reais das famílias. Márcio se inclinou para ver o desenho. Isso complicaria a construção. Não necessariamente. Isabela continuou desenhando. Usamos os mesmos módulos estruturais, mas organizamos os espaços internos de forma diferente. Rodrigo observava a cena com admiração crescente. Isabela havia transformado completamente a dinâmica da reunião, de interrogatório em apresentação. Outro ponto, ela continuou. Vocês consideraram espaços comunitários além do playground básico? Como assim? Perguntou Roberto. Lavanderia comunitária para reduzir custos individuais. Horta urbana. Espaço para trabalhos manuais. Boa parte dessas famílias tem empreendimentos próprios. Costura, alimentação, serviços. Isabela virou a folha e começou um novo desenho. E se integrássemos pequenos espaços comerciais no térreo? Padaria, farmácia, mercadinho. Gera renda para os moradores e conveniência para toda a comunidade. Carlos, que havia começado a reunião claramente cético, agora prestava atenção genuína. Esses espaços comerciais aumentariam muito o custo. Precisaria fazer as contas, mas não creio. E aumentariam significativamente o valor percebido do empreendimento. A reunião se estendeu por 2 horas. Quando saíram, Isabela havia conseguido autorização para desenvolver um estudo preliminar das modificações propostas. No elevador, Rodrigo não conseguiu esconder o orgulho. Você foi incrível lá dentro. Eles me acharam maluca. Isabela riu, ainda adrenalizada. Não, eles ficaram impressionados, principalmente o Carlos. Como você sabe? Porque ele me puxou no corredor e perguntou onde eu tinha encontrado você. Isabela sentiu uma mistura de satisfação e nervosismo. Havia passado no primeiro teste, mas agora precisaria provar que suas ideias funcionavam na prática. De volta ao seu escritório, Isabela passou o resto da tarde organizando suas anotações e pesquisando referências de projetos similares. Às 18 horas, Rodrigo apareceu na porta. Como está indo? Bem, mas vou precisar daquela equipe que você mencionou. Isabela. Ela levantou os olhos dos desenhos. Vai ser um projeto e tanto. Tenho certeza disso. Rodrigo hesitou na porta. Isabela, você já jantou? Ainda não. Por quê? Pensei que poderíamos comemorar seu primeiro dia como empresária. Isabela olhou para ele percebendo que a dinâmica entre eles havia mudado sutilmente. Não eram mais cliente e garçonete,
nem mesmo patrão e funcionária. Eram parceiros. Só se não for em lugar muito chique, ela disse. Ainda estou me acostumando com essa nova vida. Conheço um lugar perfeito. Rodrigo sorriu. Pizza na Vila Madalena. Nada chique, mas a comida é ótima. Enquanto desciam no elevador, Isabela não conseguiu evitar sorrir. Talvez Dona Maria estivesse certa. Às vezes era preciso escolher a possibilidade em vez do medo. E pela primeira vez em anos, Isabela sentia que estava vivendo sua própria vida, não apenas sobrevivendo através dela. 3 semanas depois, o escritório de Isabela estava irreconhecível. As paredes, que antes eram brancas e vazias, agora estavam cobertas de plantas arquitetônicas, moodboards e fotografias de referência. Uma grande mesa de reunião ocupava o centro da sala principal, rodeada por cadeiras onde sua nova equipe se reunia diariamente. Isabela havia contratado 3 profissionais indicados pelo professor Marcos. André, engenheiro estrutural de 32 anos, com experiência em habitação popular. Camila, arquiteta paisagista especializada em espaços comunitários. E Teresa, engenheira elétrica que havia trabalhado em projetos sustentáveis na Europa. Era uma terça-feira chuvosa de abril, quando Isabela chegou ao escritório às 7h30 e encontrou uma surpresa desagradável. Márcio Rebelo, o arquiteto da construtora, estava na recepção com uma pasta volumosa debaixo do braço. Bom dia, Isabela. Podemos conversar? Claro, quer um café? No escritório dela, Márcio abriu a pasta e espalhou várias plantas sobre a mesa. Isabela reconheceu imediatamente. Eram versões modificadas de seu projeto original, mas com alterações significativas. O que é isso? Perguntou ela. Melhorias no seu projeto, Márcio disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Algumas simplificações necessárias para adequar ao orçamento. Isabela estudou as plantas com crescente irritação. As tipologias diferenciadas de apartamentos haviam sido reduzidas a 2. Os espaços comerciais no térreo foram eliminados. A horta comunitária transformou-se em estacionamento adicional. Márcio, essas não são melhorias. Você praticamente voltou ao projeto original. Isabela, você é jovem e tem ideias interessantes, mas precisa entender que construção civil é sobre viabilidade econômica, não sobre sonhos. Isabela sentiu o sangue ferver. E você precisa entender que fui contratada para criar algo diferente, não para validar as mesmas soluções de sempre. A porta se abriu e Rodrigo entrou, percebendo imediatamente a tensão no ar. Bom dia. Aconteceu alguma coisa? Márcio trouxe algumas melhorias para o projeto, Isabela disse fazendo aspas no ar. Rodrigo examinou as plantas modificadas e Isabela viu sua expressão endurecer progressivamente. Márcio, isso não é o que concordamos. Rodrigo, seja realista. O projeto da Isabela é lindo no papel, mas impraticável. Vai estourar o orçamento em pelo menos 20%. Você fez os cálculos? Isabela perguntou. Não preciso fazer cálculos para saber que complexidade significa custo adicional. Então você não fez os cálculos, Isabela concluiu. Márcio, me dá 2 semanas. Se eu conseguir provar que o projeto original é viável dentro do orçamento, vocês param de tentar sabotá-lo? Márcio riu. Sabotar? Isabela, eu estou tentando te ajudar a não passar vergonha. Rodrigo se posicionou ao lado de Isabela. Márcio, respeite os termos do nosso contrato. Isabela é a arquiteta responsável, e as decisões passam por ela. Tudo bem, Márcio recolheu as plantas. Mas quando o projeto atrasar e estourar o orçamento, não digam que não avisei. Depois que ele saiu, Isabela ficou parada na janela, observando a chuva bater no vidro. Ele tem razão sobre uma coisa, ela disse. Preciso provar que o projeto é viável. E se não for? Vai ser, Rodrigo disse com convicção. E Isabela, não deixe homens como o Márcio te intimidar. Ele está com medo de perder relevância. Às 14 horas, Isabela estava na mesa de reunião com sua equipe, discutindo custos e prazos quando Teresa levantou uma questão importante. Isabela, precisamos falar sobre os sistemas hidráulicos. O projeto atual vai exigir uma rede mais complexa que o padrão. Quanto a mais? Perguntou Isabela. Cerca de 15% no orçamento de instalações. André se inclinou sobre as plantas. Posso compensar com otimizações na estrutura. Se usarmos lajes alveolares em vez de convencionais, economizamos tempo e material.
Camila apontou para a área paisagística. A horta comunitária pode ser implantada por fases. Começamos com jardinagem básica e expandimos conforme a demanda. Isabela tomava notas rapidamente, sentindo a pressão do prazo que havia imposto a si mesma. 2 semanas para provar que seu projeto poderia funcionar. André, você consegue ter uma estimativa estrutural até quinta-feira? Consigo, mas vou precisar trabalhar fim de semana. Eu pago as horas extras, Isabela disse automaticamente, depois percebeu que estava prometendo dinheiro que tecnicamente não era seu ainda. Às 19 horas, quando a equipe foi embora, Isabela permaneceu no escritório, cercada de calculadora, plantas e planilhas. Rodrigo apareceu com comida chinesa e 2 cervejas. Imaginei que você não tivesse parado para jantar. Acertou. Isabela aceitou o recipiente com yakisoba gratefully. Rodrigo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você está fazendo isso? Digo, você tem uma empresa milionária, poderia construir mais um empreendimento padrão e ganhar a mesma quantidade de dinheiro. Por que complicar? Rodrigo se sentou na cadeira em frente a ela, abrindo sua cerveja. Lembra que eu te disse que queria fazer algo que importasse de verdade? Isabela assentiu. Meu pai construiu a empresa criando prédios para a classe média alta. Apartamentos caros, acabamentos de luxo, localizações nobres. Ele sempre dizia que estava elevando o padrão de vida das pessoas. E você não concorda? Concordava, até perceber que estávamos apenas criando bolhas. Prédios bonitos para quem já tem dinheiro, enquanto a maior parte da população vive em caixas sem personalidade. Rodrigo tomou um gole de cerveja. Quando conheci você e ouvi sua paixão por habitação popular, percebi que finalmente tinha encontrado alguém que poderia me ajudar a fazer a diferença de verdade. Isabela o estudou por um momento. E os outros investidores? Eles pensam como você? Alguns sim, outros só querem retorno financeiro. Mas, Isabela, se conseguirmos provar que é possível fazer habitação popular com qualidade sem perder viabilidade econômica, vamos mudar o mercado inteiro. Sem pressão nenhuma, né? Isabela riu, mas havia nervosismo na risada. Você consegue, tenho certeza absoluta. Eles jantaram em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Isabela calculava custos mentalmente, enquanto Rodrigo observava a determinação em seu rosto. Isabela? Obrigado. Pelo quê? Por aceitar o projeto, por confiar em mim, por me fazer lembrar por que comecei a gostar de arquitetura quando era adolescente. Isabela parou de comer e olhou para ele. Havia algo vulnerável na expressão de Rodrigo que ela não havia visto antes. Você gostava de arquitetura? Adorava. Até meu pai me convencer de que a administração seria mais prático para gerenciar a empresa. Rodrigo sorriu tristemente. Às vezes fico pensando como seria minha vida se tivesse seguido o meu instinto original. Nunca é tarde para mudanças, Isabela disse suavemente. Não com as responsabilidades que tenho. Mas posso fazer algo próximo a isso através de projetos como este. Isabela sentiu algo se mexer no peito, uma mistura de compreensão e atração que tentou ignorar. Rodrigo não era apenas um empresário rico. Era alguém que, como ela, havia colocado os sonhos de lado em nome de responsabilidades familiares. Rodrigo, ela disse cuidadosamente, você sabe que se este projeto der certo, nossa parceria não vai parar por aqui, né? Espero que não. E você sabe que isso vai complicar as coisas entre nós? Rodrigo a olhou diretamente nos olhos. Isabela, isso já está complicado há semanas. A questão é se vamos admitir ou continuar fingindo que é apenas profissional. Isabela sentiu o coração acelerar. Ali estava a conversa que ambos vinham evitando. E se admitirmos e der errado? E se não admitirmos e passarmos o resto da vida pensando no que poderia ter sido? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e riscos. Isabela sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria não apenas o projeto, mas sua vida inteira. Do lado de fora, a chuva continuava caindo, lavando a cidade e preparando o terreno para o que estava por vir. Na manhã de sexta-feira, Isabela chegou ao escritório às 6h30, 2 horas antes do horário habitual. As últimas 3 noites haviam sido de trabalho intenso e ela finalmente tinha números sólidos para apresentar. André havia conseguido reduzir custos estruturais em 12%.
Teresa otimizara os sistemas elétricos para a economia de 8% e Camila desenvolvera um cronograma de paisagismo que poderia ser implementado em fases. Isabela estava organizando a apresentação final quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Isabela Santos? A voz era feminina, jovem, com sotaque carioca. Sim, quem está falando? Meu nome é Júlia Mendes, sou irmã do Rodrigo. Isabela sentiu um aperto no estômago. Rodrigo nunca havia mencionado uma irmã. Oi, Júlia. Posso ajudar em alguma coisa? Na verdade, preciso conversar com você. É sobre meu irmão e... Bem, é complicado. Você tem um tempo para tomarmos um café? Isabela olhou para a apresentação espalhada na mesa. A reunião com a construtora seria às 14h e ela ainda tinha trabalho para finalizar. Que tal às 10h? Conheço um lugar próximo ao meu escritório. Perfeito. Isabela, é importante que você saiba algumas coisas antes de se envolver mais com o Rodrigo. Depois de desligar, Isabela ficou parada com o telefone na mão, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Por que Rodrigo nunca havia mencionado a irmã? E o que Júlia queria dizer com se envolver mais? Às 10h, Isabela estava no Café Memória, o mesmo lugar onde ela e Rodrigo haviam conversado pela primeira vez. Júlia chegou pontualmente. Uma mulher bonita de cerca de 30 anos, cabelos cacheados, vestindo um blazer elegante e carregando uma bolsa de grife. Isabela, obrigada por vir. Júlia se sentou e pediu um cappuccino. Imagino que deve estar confusa. Um pouco, Isabela admitiu. Rodrigo nunca mencionou que tinha uma irmã. Não me surpreende. Rodrigo tem o hábito de omitir informações inconvenientes. Júlia mexeu o café pensativamente. Isabela, o que você sabe sobre a família do meu irmão? Sei que seu pai morreu há 5 anos e que deixou a empresa para o Rodrigo. E sobre nossa mãe? Isabela hesitou. Ele não falou sobre ela. Nossa mãe está internada há 8 anos em uma clínica psiquiátrica particular. Esquizofrenia com episódios de violência. Custeia R$200 mil por ano de tratamento. Isabela sentiu como se o mundo tivesse girado um pouco. Júlia, por que está me contando isso? Porque sei que vocês estão ficando próximos e você precisa entender que meu irmão tem algumas questões complexas relacionadas a relacionamentos. Que tipo de questões? Júlia suspirou. Rodrigo tem um padrão, Isabela. Ele se envolve com mulheres que precisam de ajuda financeira. Sempre tem alguma história triste, pais doentes, dívidas, problemas familiares. Ele oferece ajuda, elas ficam dependentes, e quando a relação azeda, elas não conseguem sair porque precisam do dinheiro dele. Isabela sentiu o sangue gelar. Você está insinuando que... Não estou insinuando nada. Estou dizendo claramente. Júlia se inclinou para a frente. Nos últimos 5 anos, meu irmão teve 3 relacionamentos sérios. Todas começaram com ele oferecendo oportunidades profissionais para mulheres em situação financeira difícil. Júlia, isso não é... A última foi uma chefe de cozinha que trabalhava em um restaurante popular. Rodrigo financiou o restaurante próprio dela. Quando terminaram, ele retirou o investimento e ela faliu em 6 meses. Isabela sentiu náusea. Por que você está me contando isso? Porque, diferente das outras, você me parece genuinamente apaixonada pelo que faz. E porque... Júlia hesitou. Meu irmão está diferente com você, mais envolvido emocionalmente. E isso me preocupa. Preocupa por quê? Porque quando o Rodrigo se apaixona de verdade, ele se torna possessivo, controlador. Nossa mãe era assim também, antes da doença se manifestar completamente. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, processando as informações. Tudo fazia sentido de uma forma terrível. A oportunidade que parecia boa demais para ser verdade, o interesse repentino de Rodrigo, o conhecimento dele sobre sua situação financeira. Isabela, Júlia tocou sua mão sobre a mesa. Não estou dizendo que você deve correr. Estou dizendo que deve ser cuidadosa. Mantenha sua independência financeira. Não deixe o projeto se tornar sua única fonte de renda. Um pouco tarde para isso, Isabela murmurou. Como assim? Deixei meu emprego no restaurante. Este projeto é minha única fonte de renda. Júlia fechou os olhos por um momento. Isabela,
Você precisa de um plano B. Agora. Às 11h30, Isabela voltou ao escritório em estado de choque. Sentou-se na cadeira e ficou olhando as plantas arquitetônicas espalhadas na mesa, questionando cada decisão que havia tomado nas últimas semanas. Será que era verdade? Será que toda a oportunidade havia sido apenas uma forma sofisticada de manipulação? André chegou para a reunião de alinhamento final, mas percebeu imediatamente que algo estava errado. Isabela, você está bem? Parece que viu um fantasma. André, posso fazer uma pergunta? Quando você aceitou trabalhar neste projeto, fez alguma pesquisa sobre a Mendes em Associados? Claro. Por quê? Encontrou alguma coisa estranha? André se sentou preocupado. Isabela, o que aconteceu? Ela contou sobre a conversa com Júlia, omitindo apenas os detalhes mais pessoais. André ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer pontos. Olha, ele disse finalmente, não conheço o lado pessoal da história. Mas, profissionalmente, a Mendes em Associados tem reputação sólida. Nunca ouvi falar de calote ou projeto abandonado. E se este for o primeiro? Isabela, você tem contrato assinado, certo? Com cláusulas de proteção? Tenho. Então, independente das motivações pessoais do Rodrigo, você está legalmente protegida. André pausou. Mas se você está em dúvida sobre ele pessoalmente, talvez devesse manter distância nesse aspecto. Às 13h, Isabela estava finalizando os últimos detalhes da apresentação quando Rodrigo apareceu na porta, carregando sanduíches. Pensei que você pudesse estar nervosa para a reunião e não tivesse almoçado. Isabela o olhou de uma forma diferente, procurando sinais do padrão que Júlia havia descrito. Rodrigo parecia genuinamente preocupado com seu bem-estar, mas agora ela questionava se era cuidado real ou estratégia. Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Claro. Ele se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Por que você nunca me falou sobre sua irmã? A expressão de Rodrigo mudou instantaneamente. Como você soube sobre a Júlia? Ela me ligou hoje de manhã, queria conversar comigo. Rodrigo fechou os olhos e massageou as têmporas. O que ela disse? Muitas coisas interessantes sobre seu histórico de relacionamentos. Isabela, é verdade? Sobre as outras mulheres? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente olhou para ela, havia resignação em seus olhos. Tecnicamente, sim, mas não é como a Júlia fez parecer. Então, me explique como é. Isabela, sim, eu já me relacionei com mulheres que tinham dificuldades financeiras. E sim, ofereci ajuda profissional. Mas nunca foi manipulação consciente. E quando os relacionamentos terminaram? Rodrigo hesitou. Talvez não tenha lidado da melhor forma com as questões profissionais. Isabela sentiu como se estivesse vendo Rodrigo claramente pela primeira vez. Você retirou o apoio financeiro delas. Isabela, você precisa entender. Quando um relacionamento termina, é complicado manter parcerias profissionais. A menos que você seja maduro o suficiente para separar as duas coisas. Rodrigo levantou-se e começou a andar pela sala. Você está certa, e eu estou tentando ser diferente desta vez. Por que deveria acreditar em você? Porque... Ele parou e a olhou diretamente. Porque desta vez eu estou apaixonado de verdade. A confissão ficou suspensa no ar entre eles. Isabela sentiu o coração acelerar, mas também uma urgência em proteger sua independência. Rodrigo, ela disse cuidadosamente, vamos deixar uma coisa clara. Gosto de você. Muito. Mas este projeto não vai ser refém dos nossos sentimentos. Temos contratos, prazos e responsabilidades. Eu sei. E se em algum momento você tentar usar este projeto como forma de me controlar ou manipular, eu vou embora. Mesmo que isso signifique perder tudo. Rodrigo assentiu lentamente. Entendido. Isabela olhou para o relógio. 13h45. Agora temos uma apresentação em 15 minutos que vai determinar o futuro deste projeto. Você está comigo? Sempre. Enquanto saíam do escritório, Isabela não conseguiu evitar pensar que estava andando em uma corda bamba. De um lado, o sucesso profissional que sempre sonhara. Do outro, um homem que poderia ser o amor de sua vida ou sua ruína. A única certeza que tinha era que, dali em diante, cada passo precisava ser dado com extremo cuidado. A sala de reuniões da construtora Oliveira Filhos
estava mais cheia que Isabela esperava. Além dos 3 homens que ela já conhecia, havia 2 mulheres, doutora Patrícia Lemos, representante do Banco Financiador, e Eng, Mariana Costa, da Prefeitura Municipal. Isabela sentiu o peso de 5 pares de olhos céticos, avaliando cada movimento seu. Boa tarde, ela começou, conectando seu notebook ao projetor. Obrigada pela presença de todos. Sei que há dúvidas sobre a viabilidade do projeto revisado, então trouxe números concretos. Márcio se recostou na cadeira com uma expressão que deixava claro sua expectativa de ver Isabela falhar publicamente. A primeira slide mostrava um comparativo direto. Projeto original versus projeto revisado, com custos detalhados por categoria. Como podem ver, o custo adicional total é de 3,2% sobre o orçamento original, Isabela disse, apontando para os números em verde. Dentro da margem de contingência padrão para projetos deste porte. Doutora Patrícia se inclinou para a frente. Senhorita Santos, esses 3,2% representam quase 2 milhões de reais. Como justifica esse investimento adicional? Isabela mudou para a próxima slide, que mostrava análises de mercado e pesquisas de satisfação. Projetos habitacionais com diferenciação arquitetônica têm, em média, 15% menos inadimplência e 25% menor rotatividade de moradores. Isso se traduz em economia significativa para o banco a longo prazo. Mariana, da Prefeitura, levantou a mão. E os espaços comerciais integrados? Isso não vai gerar complicações no licenciamento? Pelo contrário, Isabela respondeu, trocando de slide novamente. Já consultei a legislação municipal. Empreendimentos mistos com até 20% de área comercial têm tramitação acelerada e benefícios fiscais. Carlos Oliveira, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Isabela, os números estão convincentes no papel. Mas você tem experiência prática para garantir que isso funciona na obra? Era a pergunta que Isabela mais temia. Ela respirou fundo antes de responder. Senhor Carlos, não tenho experiência em projetos desta magnitude, mas tenho uma equipe experiente, um cronograma detalhado e, principalmente, paixão por fazer algo que realmente importe. Paixão não constrói prédios, Márcio murmurou. Não, Isabela concordou, surpreendendo-o. Mas planejamento e competência técnica, sim. Ela mudou para uma slide com cronograma detalhado. André Rodrigues, meu engenheiro estrutural, já trabalhou em 8 projetos habitacionais similares. Teresa Moreira desenvolveu sistemas elétricos para empreendimentos sustentáveis na Alemanha. Camila Santos é paisagista, com especialização em espaços comunitários. Rodrigo, que havia permanecido estrategicamente quieto, finalmente se manifestou. Gostaria de acrescentar que, além da equipe técnica, Isabela traz algo que frequentemente falta em projetos habitacionais: compreensão real das necessidades do público-alvo. Doutora Patrícia folheou os documentos em sua pasta. Senhorita Santos, você morou em habitação popular? Isabela hesitou. Era uma pergunta pessoal, mas relevante. Não exatamente habitação popular, mas conheço as limitações financeiras. Minha família perdeu muito quando meu pai morreu, e aprendi na prática como cada metro quadrado e cada real fazem diferença na vida das pessoas. A honestidade na resposta pareceu impressionar a representante do banco. Muito bem, Carlos disse, juntando seus papéis. Vamos votar. Quem é favorável a aprovar o projeto revisado da Isabela? Doutora Patrícia levantou a mão imediatamente. Os números justificam o investimento adicional. Mariana hesitou. Depois levantou a mão também. Os benefícios urbanísticos compensam a complexidade adicional. Carlos olhou para Márcio, que permanecia de braços cruzados. Márcio, acho arriscado demais apostar em alguém sem experiência comprovada. Roberto, o gerente de projetos da construtora, estudou Isabela por um momento. Os cálculos estão sólidos, e se der errado, o cronograma permite correções. Finalmente, Carlos levantou a mão. Aprovado por maioria. Isabela, você tem nossa autorização para desenvolver o projeto executivo. Isabela sentiu uma mistura de alívio e terror. Havia ganhado a batalha, mas agora precisaria provar que era capaz de vencer a guerra. Obrigada pela confiança, ela disse. Prometo que não vão se arrepender. Márcio se levantou abruptamente. Carlos, quando isso der errado, e vai dar,
lembre-se que eu avisei. Depois que ele saiu, a atmosfera na sala relaxou visivelmente. Não se preocupe com o Márcio, Carlos disse para Isabela. Ele está assim desde que soube que outro arquiteto assumiria o projeto. Questão de ego. Às 16h30, Isabela e Rodrigo estavam de volta ao escritório dela, comemorando com champanhe que ele havia comprado no caminho. Você foi incrível lá dentro, Rodrigo disse, enchendo 2 taças. A forma como lidou com as perguntas técnicas, quase morri de nervoso, Isabela admitiu, principalmente quando a doutora Patrícia perguntou sobre minha experiência pessoal. Mas você foi honesta. E isso fez diferença. Isabela tomou um gole de champanhe, sentindo as bolhas fazendo cócegas na garganta. Era a primeira vez que bebia algo caro assim. Rodrigo, sobre nossa conversa mais cedo, Isabela, eu entendo suas preocupações e quero que saiba que, independente do que acontecer entre nós pessoalmente, este projeto vai continuar. Como posso ter certeza disso? Rodrigo tirou uma pasta do maleto. Por que preparei isto? Isabela abriu a pasta e encontrou um contrato de garantia assinado, com cláusulas específicas protegendo a continuidade do projeto, mesmo em caso de divergências pessoais entre as partes. Você fez isso hoje? Fiz ontem à noite, depois da nossa conversa sobre complicações pessoais. Rodrigo se sentou na cadeira em frente a ela. Isabela, quero que você se sinta completamente segura para tomar qualquer decisão sobre nós sem se preocupar com as consequências profissionais. Isabela estudou o documento. Era abrangente e genuinamente protetor de seus interesses. Por que faria isso? Porque quero que você fique comigo por escolha, não por necessidade. Isabela sentiu algo se mexer no peito. Era exatamente o que precisava ouvir. Rodrigo, você não precisa responder agora, ele disse rapidamente. Só queria que soubesse que a opção existe. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, bebendo champanhe e processando tudo o que havia acontecido no dia. Isabela, Rodrigo disse finalmente, posso fazer uma pergunta sobre sua conversa com a Júlia? Claro. Ela falou sobre nossa mãe? Isabela assentiu. Falou que ela está internada há 8 anos. Rodrigo suspirou profundamente. É um dos motivos pelos quais nunca falei sobre família. Complicado. Você visita ela 2 vezes por mês, mas ela raramente me reconhece. Rodrigo girou a taça entre as mãos. Às vezes tenho medo de ter herdado a instabilidade emocional dela. É por isso que a Júlia se preocupa com seus relacionamentos? Ela acha que eu uso o controle financeiro como forma de lidar com medo de abandono. Rodrigo olhou diretamente para Isabela. E talvez ela tenha razão. A honestidade na confissão tocou Isabela profundamente. Rodrigo estava se mostrando vulnerável de uma forma que ela não esperava. Rodrigo, todo mundo tem questões familiares. O importante é reconhecer os padrões e trabalhar para mudá-los. E você? Qual é seu maior medo em relacionamentos? Isabela pensou por um momento. Perder minha independência. Minha mãe sempre dependeu do meu pai para tudo. Quando ele morreu, ela ficou completamente perdida. Eu jurei que nunca seria assim. Entendo por que a conversa com a Júlia te assustou tanto. Não me assustou, Isabela corrigiu. Me alertou. Há uma diferença. Rodrigo sorriu. Você é mais forte que eu imaginava. Tive que ser. Às 18h, quando terminaram o champanhe, Isabela se levantou para guardar os documentos da apresentação. Rodrigo permaneceu sentado, observando-a trabalhar. Isabela? Obrigado por não desistir do projeto por causa das complicações pessoais. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Rodrigo, este projeto é maior que nós dois. Vai impactar 1.200 famílias. Eu nunca desistiria por questões pessoais. Mesmo que eu tivesse tentado te manipular, aí eu teria encontrado uma forma de terminar o projeto sem você. Ela respondeu sem hesitar. Rodrigo riu. Lembra-me de nunca tentar manipular você. Boa ideia. Quando Rodrigo se levantou para ir embora, Isabela sentiu um impulso súbito. Antes que pudesse se controlar, aproximou-se dele e o beijou. Foi um beijo suave, mas carregado de toda a tensão emocional do dia. Quando se separaram, ambos estavam respirando rapidamente. Isabela, eu sei que é complicado, ela disse, mas também sei que a vida é curta demais para desperdiçar conexões verdadeiras por medo. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos. Tem certeza? Tenho certeza de que quero tentar.
Com cuidado, com limites claros, mas quero tentar. Rodrigo a beijou novamente, e desta vez Isabela não se preocupou com consequências ou complicações. Só se permitiu sentir a possibilidade de ter tanto sucesso profissional quanto felicidade pessoal. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas dentro do escritório, dois corações finalmente admitiram que alguns riscos valiam a pena ser assumidos. 6 meses depois, Isabela estava na varanda do apartamento que havia alugado na Vila Madalena, um espaço 3 vezes maior que o anterior, com 2 quartos, escritório e uma vista parcial do pôr do sol. Dona Maria estava na cozinha preparando brigadeiros para comemorar, enquanto Isabela revisava os últimos detalhes do projeto executivo em seu notebook. O empreendimento residencial Esperança, nome escolhido pelos futuros moradores em uma votação, havia se tornado referência no setor. 3 construtoras já haviam procurado Isabela para desenvolver projetos similares, e sua agenda estava lotada pelos próximos 2 anos. Querida, o Rodrigo chegou, anunciou Dona Maria da sala. Isabela salvou o arquivo e foi receber o namorado que trazia flores e um sorriso cansado. O relacionamento deles havia evoluído gradualmente, com limites claros e respeito mútuo pela independência de cada um. Como foi a reunião com os japoneses? Perguntou ela, aceitando o beijo de boas-vindas. Longa, mas produtiva. Eles querem desenvolver um projeto similar ao nosso em Curitiba. Rodrigo entregou as flores para Dona Maria. E Isabela, eles especificamente pediram você como arquiteta responsável. Isabela sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo. Curitiba? Isso significa 3 meses viajando, pelo menos. Eu sei que é complicado. Isabela se sentou no sofá, processando a informação. Nos últimos meses havia aprendido a equilibrar sucesso profissional com vida pessoal, mas ainda se surpreendia quando oportunidades assim apareciam. E você? Como se sente com isso? Rodrigo se sentou ao lado dela, orgulhoso, e um pouco com saudades antecipadas. Só um pouco? Tudo bem, muitas saudades. Mas Isabela, esta é uma oportunidade única. Não vou ser o cara que impede a namorada de crescer profissionalmente. Dona Maria apareceu na sala com uma bandeja de brigadeiros e 3 xícaras de café. Posso dar minha opinião? Perguntou ela, se sentando na poltrona favorita. Claro, mãe. Vocês 2 aprenderam algo que demorei 50 anos para descobrir. Amor verdadeiro não é possessão, é liberação. Se vocês conseguem torcer um pelo sucesso do outro, vão superar qualquer distância. Isabela sorriu, lembrando-se de como a saúde da mãe havia melhorado significativamente desde que a situação financeira se estabilizou. Os exames revelaram que muitos dos sintomas eram agravados pelo estresse, e com tratamento adequado e menos preocupações, Dona Maria estava mais disposta e feliz que há anos. Mãe, você toparia vir comigo para Curitiba? Poderia ser uma aventura. Eu? Sair de São Paulo aos 62 anos? Dona Maria riu. Querida, por você eu toparia até ir para o Japão. Rodrigo pegou a mão de Isabela. Então está decidido? Ainda preciso ver os detalhes do contrato, conversar com minha equipe. Isabela pausou. Rodrigo, você tem certeza de que vai ficar tudo bem entre nós? Isabela, há 6 meses você me ensinou que relacionamentos saudáveis são construídos sobre confiança e apoio mútuo, não sobre controle. Eu aprendi a lição. E se você não aprendeu, ela provocou. Aí você me dá um chute na bunda e volta para São Paulo, ele respondeu, fazendo Dona Maria gargalhar. Às 20 horas, eles foram jantar no Terraço Jardins, o restaurante onde tudo havia começado. Isabela havia feito questão de voltar algumas vezes para mostrar que não havia ressentimentos, e gradualmente desenvolvera uma amizade genuína com Carla e as outras funcionárias. Mesa 12? Perguntou Maitri sorrindo. Por favor, Rodrigo respondeu. Sentados na mesa onde Rodrigo havia passado 3 meses observando Isabela à distância, eles pediram a mesma refeição da primeira noite que jantaram juntos. Você se arrepende de alguma coisa? Isabela perguntou, cortando o salmão. De ter demorado 3 meses para falar com você, Rodrigo respondeu sem hesitar. E você? De ter duvidado tanto de mim mesma. Por anos achei que sucesso profissional e felicidade pessoal eram mutuamente excludentes. E agora? Agora sei que são complementares. Você me faz querer ser melhor profissionalmente,
e o sucesso profissional me dá confiança para ser melhor pessoalmente. Rodrigo levantou a taça de vinho. Um brinde, então. Ao quê? Aos riscos que valem a pena. Isabela ergueu sua taça. E às segundas chances. E aos primeiros projetos que se tornam paixões de vida inteira. E aos homens teimosos que insistem em pagar jantar caro. Isabela acrescentou, fazendo Rodrigo rir. Depois do jantar, eles caminharam pelas ruas do centro de São Paulo, sem pressa de chegar a lugar nenhum. A cidade que sempre havia parecido hostil e competitiva para Isabela, agora se mostrava cheia de possibilidades. Rodrigo, ela disse, parando em frente ao prédio onde funcionava seu escritório. Obrigada. Pelo quê? Por ter me visto quando eu ainda não conseguia me ver. Por ter apostado em mim quando eu não apostava em mim mesma. Isabela, você sempre teve talento e determinação. Eu só ofereci uma oportunidade. Você ofereceu bem mais que isso. Ofereceu uma chance de eu descobrir quem eu realmente poderia ser. Rodrigo a puxou para um abraço. E você me ensinou que sucesso sem propósito é vazio. Antes de te conhecer, eu construía prédios. Agora construo sonhos. Que melodramático. Isabela riu, mas seus olhos estavam marejados. É o efeito que você tem em mim. 3 meses depois, Isabela estava no canteiro de obras em Curitiba, usando capacete e colete de segurança, acompanhando o andamento da construção do primeiro prédio do residencial Esperança São Paulo. As fundações estavam prontas e a estrutura começava a ganhar forma. André, que havia se mudado temporariamente para acompanhar a obra, aproximou-se com uma prancheta. Isabela, temos um problema pequeno no bloco C. Nada que comprometa o cronograma, mas precisamos ajustar a posição de uma viga. Mostra aí. Enquanto discutiam soluções técnicas, Isabela recebeu uma mensagem de Rodrigo. Saudades. Mas orgulhoso de ver as fotos do canteiro. Você está realizando algo incrível. Isabela sorriu, digitando de volta. Saudades também. Mas você estava certo. Alguns riscos realmente valem a pena. Aquela noite, em sua temporária casa em Curitiba, Isabela fez uma videochamada com Rodrigo e Dona Maria. Eles compartilharam as novidades do dia, riram de piadas bobas e planejaram o que fariam quando ela voltasse a São Paulo. Mãe, como você está se adaptando? Querida, aos 62 anos descobri que mudanças podem ser revigorantes. Já fiz 3 amigas aqui no prédio e me inscrevi em um curso de culinária. E os médicos? Ótimos e muito mais simpáticos que os de São Paulo. Dona Maria piscou. Depois que a mãe foi dormir, Isabela e Rodrigo ficaram conversando até tarde, sobre projetos futuros, sonhos pessoais e planos para quando ela voltasse. Isabela, Rodrigo disse antes de desligarem, eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras. Isabela sentiu o coração acelerar. Eu também te amo, ela respondeu surpresa com a facilidade das palavras. Quando você voltar, quero conversar sobre alguns planos de longo prazo. Que tipo de planos? Do tipo que envolvem oficializar nossa parceria, profissional e pessoal. Isabela sorriu. Rodrigo Mendes, você está me pedindo em casamento por videochamada? Estou sondando o terreno. Ele riu. Afinal, arquitetas gostam de planejamento detalhado. Gostamos mesmo. E essa arquiteta, em particular, está muito interessada nos seus planos. Depois de desligar, Isabela ficou na varanda de seu apartamento temporário, olhando as luzes de Curitiba e pensando em como sua vida havia mudado completamente em 1 ano. De garçonete lutando para sobreviver, a arquiteta respeitada com agenda lotada. De mulher solteira com medo de relacionamentos, a namorada apaixonada planejando um futuro. Nem tudo havia sido fácil. Houve momentos de dúvida, discussões sobre limites e independência, e a constante pressão de provar que merecia todas as oportunidades que surgiram. Mas cada desafio havia fortalecido sua confiança e clarificado seus valores. Isabela pegou o telefone e enviou uma última mensagem para Rodrigo, para responder sua pergunta. Sim, estou interessada em planos de longo prazo. Muito interessada. A resposta veio imediatamente. Então, prepare-se, porque nossos melhores projetos ainda estão por vir. Sorrindo, Isabela entrou no apartamento, sabendo que às vezes as melhores histórias começam quando alguém finalmente tem coragem de aceitar que merece ser feliz.
e que o amor verdadeiro, assim como a boa arquitetura, é construído sobre bases sólidas, com planejamento cuidadoso e a coragem de sonhar grande. No horizonte de sua vida, Isabela podia ver claramente: os melhores projetos, pessoais e profissionais, estavam apenas começando.